Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos aprender, vamos prosperar. E eu vou falar hoje o motivo e a razão, o porquê que muita gente ela tem a resposta de Deus e muita gente não tem, tá? Lembrando que isso aqui é bem resumido, porém quem vai te revelar e simplificar é o Espírito Santo para você. Tem muita gente que fica assim, mas por quê? Porque as coisas não acontecem, porque a minha vida não anda, porque tem vários motivos, mas o motivo principal é porque você não vive no Espírito. É porque nós, muitas das vezes, não vivemos no Espírito. O que você não está vivendo da palavra de Deus, o que você não está desfrutando das promessas de Deus, não é porque Deus não quer mudar a sua vida, não é porque Deus não pode, e não é porque Ele não vai, porque Ele vai. Mas Ele só vai fazer isso quando você andar e viver no Espírito. Entende? E em Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedis e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que a gente aprende aqui? Que nós precisamos pedir. Pedir a Deus. Sendo que tem outra palavra que diz: pedis, não recebeis, porque pedis mal. Muita gente tem pedido a Deus em oração, em clamor, enfim, tem pedido segundo a sua vontade, segundo os seus deleites, segundo a sua necessidade, segundo os desejos do seu coração e muitas das vezes carnais. Por isso que ela pede e não recebe. Tem pedir e abre-se-vos-á. Quem pedir em espírito, quem pedir aquilo que é da vontade de Deus. E não só pedir. Vamos lá. Pedir e abre-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Então não adianta você simplesmente andar em espírito e pedir uma vez. Não, você tem que continuar pedindo, você tem que continuar buscando, você tem que continuar batendo até a porta se abrir. O problema é que as pessoas, elas desistem porque estão na carne. Elas desistem porque estão dando ouvido ao sentimento, à humanidade, à carnalidade. Estão dando ouvido à voz de outras pessoas, mas não à voz do Espírito Santo que fala no coração delas. E continuando. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-vos-lhe-á. O que continua pedindo, vai receber. Se não desistir, vai receber. Por quê? Por mais que ele está pedindo errado, ele vai continuar pedindo. No meio do caminho, Deus vai ensinando ele a pedir certo. O que está buscando no lugar errado, se ele continuar buscando, Deus vai ensinando a ele buscar do jeito certo e no lugar certo. Porque não adianta você pedir se for para a pessoa errada. Não adianta você buscar se você buscar no lugar errado. Não tem como você encontrar. Entende? Ao qual dentre vós é um homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que pedirem. Entende? Porém, pessoal, tem muita gente pedindo, porém ele ainda não se tornou servo, ele ainda não se tornou amigo, e ele nem muito menos se tornou filho de Deus. Filho de Deus. Porque tem muita gente que diante de Deus, espiritualmente, ele é um desconhecido.
ele não age como um servo, não age como um amigo e não age como um filho, porque desobedece a palavra, não cumpre a palavra. Então, por mais que Deus venha a ser seu pai, muitos têm agido como filho bastardo. O que é um filho bastardo? O que é um filho bastardo? Ele está distante do pai. Ele está rebelde. É igual a passagem do filho pródigo. O filho pródigo, enquanto ele estava com o pai, ele estava guardado, protegido e não lhe faltava nada. Mas ele não queria o sacrifício da labuta, do trabalho. Ele não queria o sacrifício de ter os afazeres. Por quê? Porque o pai, ele cuidava daquilo que ele tinha. Com certeza, aquele filho, ele todo dia, ele trabalhava com o pai. Mas ele se cansou de trabalhar, se cansou de fazer, se cansou de servir o pai, se cansou. E ele quis a herança dele. E se você não conhece a história do filho pródigo, ele sendo filho maior de idade, ele pediu a parte da herança que cabia a ele. O pai relutante, né? Mas já que ele insistia, não tinha como. Você que é pai, você vai me entender. Tem certas coisas que os filhos têm que viver para aprender, porque por mais que você aconselhe, por mais que você fale, por mais que você mostre, por mais que você ensine, já decidiu algo na cabeça. O pai sábio, poxa, ele vai ter que aprender. Então o pai deu aquilo que era de direito a ele, a parte na herança, e deixou ele embora. Deixou ele embora. E foi embora com a herança dele. Resumo da história: sofreu, perdeu toda a herança, gemeu, ao ponto de comer lavagem dos porcos. Ao ponto, passou tanta necessidade, tanta dificuldade, passou por tanta coisa que desnecessária se ele tivesse obedecido o pai, ficado perto do pai. Longe. Ele se tornou um filho bastardo, ele se tornou um filho desobediente, ele se tornou um filho que não ouviu aos conselhos do pai. E o pai deu a herança. E aquele filho foi embora. Depois aquele filho caiu em si. Quem conhece a história, aquele filho caiu em si. Ninguém convenceu a ele. O convencimento não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por mais que você fale com uma pessoa, por mais que você ensine, por mais que você ajude, por mais que você estenda a mão, se ela não estiver convencida de dentro para fora, nada vai adiantar. Ela sempre vai voltar para o lamaçal da onde ela saiu. Mas aquele filho lá, naquele lamaçal, desejando comer a lavagem dos porcos, porque nem a lavagem dos porcos ele comia. Ele lembrou de quem ele era. Ele lembrou de quem ele era filho. Ele lembrou da onde que ele vinha, da onde que ele saiu, qual era a verdadeira identidade dele. E ele decidiu voltar para a casa do pai. A diferença é que ele não voltou mais como ele era. Ele voltou já mudado e transformado pelas dores. O que a gente aprende? Se você não for moldado, mudado e transformado pelo amor, pela sabedoria, pela obediência, pela inteligência, você vai ser moldado, transformado como um barro novo pela dor. E você não precisa aprender com a dor, se você pode aprender com o amor e com a dor do outro. Você não precisa sofrer para aprender. Você precisa prestar atenção para não sofrer. Entende? Entendeu? Então, aquele filho, infelizmente, ele precisou sofrer, perder, gemer, para ele reconhecer algo simples, que ele não deveria ter saído do lado do pai. Entende? E voltou
humilde, voltou aquebrantado, voltou. Ele quis voltar. O pai, ele não foi lá tentar convencer o filho a voltar. Não. Ele lembrou de quem ele era. Eu sou filho, nem que eu volte para viver como um dos servos do meu pai. Porque pelo menos os servos do meu pai têm onde dormir, come pão, bebe água, é bem tratado, trabalha, mas eles são bem tratados. Nem que eu volte como servo. Mas quando aquele filho voltou, ele foi recebido com anel no dedo, que significa a autoridade. Ele foi recebido com a túnica, com as vestes. Entende? Que significa a proteção de Deus e a separação do mundo. Separado. Ele foi recebido com festa, por causa de um coração limpo e puro que ele voltou. Entende? Porque somente os limpos de coração verão a Deus. Então houve festa nos céus por causa que ele se salvou. Ele deu ouvido à voz do Espírito Santo quando estava lá na lama. Então não é diferente de nós. Você precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo. Entende? E aquele filho voltou. Voltou. E começou a viver no Espírito. Entende? Então você não pode parar de pedir, parar de buscar, parar de bater. Principalmente nas coisas que é em relação às coisas de Deus. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar de pedir, parar de buscar. Tem muita gente que, infelizmente, ela fica esperando. Tem muita gente para mim que fala assim: ah, Leandro, vem fazer uma visita na minha casa. Ou fala assim: Leandro, cuida do meu marido, né? Cuida do meu filho, acompanha ele e faça isso e faça aquilo, sabe? As pessoas querem que Deus cuide do que ela tem. As pessoas querem que outras pessoas cuidem do que ela tem, mas ela mesma não tem cuidado. Mas ela mesma não tem cuidado. Por quê? Porque não é o fato de alguém orar por você, não é o fato de alguém fazer uma visita na tua casa, não é o fato de você receber uma oração, uma unção, não é o fato, sabe, de um líder espiritual clamar, buscar por você, que isso vai mudar a sua vida, porque não vai. Não vai. Isso pode amenizar, isso pode melhorar, isso pode trazer uma bênção, um milagre temporário ali, mas isso não vai mudar a sua realidade. Por quê? Porque esse líder espiritual, essa pessoa que te ajuda, ela está te ajudando hoje e depois não vai te ajudar mais. Porque a sua dependência, a minha dependência, a nossa dependência tem que vir de Deus. A nossa dependência tem que vir de Deus. Tem muita gente que me ajuda, mas porque eu busco ajuda. Entende? Porque eu busco. Tem muita gente que me ajuda. Tem muitos líderes espirituais, tem muita gente que está na mídia, que está tendo relevância hoje na internet. Por exemplo, o Cláudio Duarte, ele é referência no casamento, ele é referência na família. Então muita coisa que eu quero aprender, eu ouço, eu vejo, entende? Mas a minha dependência não está nele, a minha dependência está no Espírito Santo que age através dele. Então eu aprendo com o que o Espírito Santo fala através dele. Referência na libertação. Libertação, né? Combate contra os espíritos imundos. Bispo Macedo.
e os bispos da Igreja Universal. São referência na libertação. Tem até piada aqui no mundo que fala assim, esse está carregado, esse está endemoniado, esse precisa fazer uma corrente de libertação, esse precisa ir sexta-feira lá na Universal. Por quê? Porque é referência em libertação. É referência em combate a pessoas que estão sendo atormentadas e sofrendo perturbações com espíritos imundos, vendo vulto, enfim, e por aí vai, vários sintomas de pessoas que infelizmente passam por isso, que é uma perturbação espiritual. Então, existe pessoas aqui na Terra como referência. A Igreja Universal é uma delas. Mas não é a igreja que vai te ajudar, não é o bispo, as pessoas não, é o Espírito Santo que age neles. Você buscando a libertação, então você vai achar. Então Deus, ele vai te levando para lugares específicos aonde você vai encontrar resposta pelo que você precisa encontrar. Entende? E por aí vai. Vida financeira. Então quantas pessoas de Deus estão prosperando financeiramente? Financeiramente, entende? Quantas pessoas estão prosperando? São pessoas que investiram na educação financeira, biblicamente falando, entende? Então, você precisa buscar em Deus a sua resposta e Deus vai enviar pessoas, entende? Como lidar com pessoas? Como lidar com pessoas? Educação emocional. Tem uma pessoa que está referência na internet aí agora. Eu ouço muito ele, vejo muitos vídeos, tenho aprendido muito com ele, mas a maior referência não é ele, mas quem usa ele. É isso que eu quero que você entenda. A sua referência tem que ser o Espírito Santo, tem que ser a presença de Deus que age nas pessoas, não a própria pessoa, porque aquela pessoa ela é sujeita a erro, a falha, a pecados, e ela pode muito bem nem praticar aquilo que ela está falando e pregando. E se aquela pessoa for referência para você, você vai desanimar. Mas quando a sua referência é a palavra de Deus, quando a sua referência é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, você não desiste, por mais que a pessoa fale, erre e peque. Você continua. Entende? Então, Tiago Brunet, por exemplo, você que não sabe lidar com pessoas, não sabe gerenciar suas emoções, enfim, você que não tem uma educação emocional, que nada mais é do que você ter equilíbrio nos frutos do Espírito Santo. Ouça o Tiago Brunet. Tiago Brunet fala muito de educação emocional. Fala de prosperidade, você quer prosperar financeiramente, ele também fala. Mas o foco é educação emocional e o Espírito Santo. Entende? Você pode assistir os vídeos dele, mas não pode ficar dependente dos vídeos dele. Por quê? Você tem que buscar em Deus a sua liberdade emocional, a sua educação emocional. Você tem que buscar em Deus a sua libertação. Você tem que buscar em Deus a sua libertação financeira, a sua independência financeira. Entende? Busca em Deus. O que eu quero concretizar com esse vídeo é que tem muita gente que ela não está buscando em Deus. Não está buscando em Deus, não está buscando com Deus e não está buscando por Deus. Não está buscando por Ele, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele. Primeiro, não busca nele aquilo que deseja, porque as suas intenções não são boas. Não busca com ele, porque não quer andar no caminho que Jesus andou.
não busca com Jesus e não quer buscar por ele. Entende? Então, as pessoas, elas querem sempre buscar em alguém algo que vai dar, vamos dizer assim, ela quer ouvir algo que agrade a ela e que, por exemplo, vamos supor que eu sou um líder espiritual, conhecido e renomado, né? Tenho bastante resultado. E você quer buscar de mim, vamos dizer assim, algo que eu aprove. Algo que eu aprove. Mas aquilo que você quer que eu aprove em você, Deus reprovou. Deus reprovou já. Deus já falou no seu coração que aquilo não é bom para você, que aquilo não é lícito, não é bíblico, mas você quer dar um jeitinho de continuar fazendo aquilo que agrada a sua vontade, a sua carne. Então você busca um líder espiritual para bater o martelo, para você ter a quem culpar, para você ter alguém a quem julgar, para você ter a quem condenar, entende? Aí você vem e fala comigo: Leandro, eu posso ouvir tal música? Eu posso fazer tal coisa? Enfim. Aí eu chego para você e falo: pode. Para mim não tem nada a ver? Pode. Mas para você tem. Para você tem. Deus, ele conhece o seu coração. Entende? Deus, ele conhece o seu coração. Conhece o seu coração. Eu vou dar um exemplo prático. Beber. A palavra de Deus, ela não condena a bebida alcoólica. Ela não fala que é proibido beber bebida alcoólica, mas condena a embriaguez. Entende? E a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Cada um sabe de si mesmo. Eu não bebo nenhuma bebida alcoólica. Nenhuma. Por decisão minha. Poderia? Eu vou beber um vinhozinho. Entende? Eu vou beber um gole de cerveja. Poderia? Poderia. É pecado? Não. Um gole. Vai se embriagar com um gole? Não. Mas me convém? Não. Eu sei da onde eu vim. E eu sei o que essas bebidas proporcionavam. Entende? Eu sei. Então, me convém? Não. Então, para mim, é errado e é pecado. Para mim. Entende? Então, eu corto. Quantos outros não pensavam dessa forma? Não tem nada a ver, não é pecado. Beleza, um gole, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até começar a se embriagar, até começar a pecar sem perceber, por causa que foi conivente. Entende? E aí, filhão? Quer falar alguma coisa? A mamãe falou que já era pro tempo já. Tá, tô indo. Futebol. Tá, tô indo. Então, o Espírito Santo, ele sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim para você. O Espírito Santo sabe aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado para você. E a palavra de Deus, ela tá aí para você estar aprendendo. Aí você chega para mim querendo pedir aprovação para você continuar bebendo, para você continuar se embriagando, para você continuar fazendo aquilo que a sua carne gosta, mas Deus não está mais aprovando. Deus quer que você pare, sacrifique. Aí eu chego para você e falo: beber não é pecado, se embriagar é. Entende? Se eu fosse você, eu parava. Pare de beber. Corta logo de uma vez. Porque dificilmente uma pessoa ela tem controle de si mesmo quando ela começa a fazer algo. Entende? Aquilo não é o pecado, mas é o caminho para ele.
Aí eu aconselho a pessoa assim, não faz. Ou faça se tens fé para fazer, né? Vai conseguir beber sem se embriagar? Aí a pessoa chega e, o Leandro falou que beber não é pecado, então tem nada a ver, né? Um golinho de vinho. E ela começa. Mas Deus já condenou para ela. Deus já falou, você não bebe. Porque daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai estar se embriagando. Aí a pessoa começa. Bebe hoje, bebe amanhã. Daqui a 1 ano, 2, tá aí, embriagado. Viciado. Conhecedor da palavra de Deus, viciado no álcool. Viciado na cevada, na cerveja, no vinho, se embriagando direto, mostrando a nudez para todo mundo, perdendo a noção espiritual de quem ela é, porque ela não está sacrificando. Aí ela começa a perder tudo que ela construiu em anos de sacrifício, anos de ministério, por causa que ela quis a aprovação do homem. Mas ela não pediu a aprovação de Deus. Então não sou eu que tenho que te aprovar ou reprovar. É Deus, irmão. É Deus que te aprova ou te reprova. Entende? Não sou eu. Não é líder espiritual nenhum. Você tem que saber em Deus e no Espírito Santo aquilo que é pecado e não é para você. Tem muita coisa que não é pecado na Bíblia. Não é pecado, muita gente faz, mas eu não faço, porque não convém a mim. Porque são coisas que eu vivi no mundo, são coisas que eu fiz no mundo, que aquilo me levou a ser escravo. Então hoje, como que eu vou estar fazendo tais coisas? Eu vou estar me enganando, entristecendo a Deus, desobedecendo a voz do Espírito Santo. Então a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então aquilo que é de Deus, que é sim, sim, que é o teu sim e o sim do Espírito Santo, você busca, você pede, você bate. E não desista, porque uma hora você vai encontrar. E aquilo que é não, que Deus disse não para você, você para de pedir, você para de bater, você para de buscar, deixa para trás, enterra. Porque aquilo, se você continuar buscando, vai te prejudicar e talvez até te matar. Fechou? Então, é só para a gente aprender um pouco mais que a nossa dependência vem do Espírito Santo, que você busque a Ele. Fechou? Tchau, tchau. Deus abençoe sua vida. E vamos que vamos. Se esse vídeo fez sentido para você, você curta, você comente, você compartilhe. Não porque eu precise disso, mas porque tem muita gente precisando despertar espiritualmente, se destravar espiritualmente. Tem muita gente precisando buscar a palavra de Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.